Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química. E tinha tempo que vocês não viam esse fundo aqui, não é? Tem tempo realmente que eu não gravo vídeos de análise de animes, mas a minha ideia é que nesse mês, nessa semana e na próxima, eu finalize pelo menos a primeira temporada de Hataraku Saibou. Se você não conhece o que é Hataraku Saibou, é um anime bem legal, tem lá no Netflix, assiste. Ali nós temos algumas células antropomórficas, eu gosto muito desse nome, células com características humanas, e com isso nós aprendemos bastante sobre o funcionamento do corpo e também, às vezes, um pouco de química. Nesse vídeo eu vou falar sobre o episódio 7, nós já temos análise do episódio 1 até o episódio 6. E o episódio 7, na minha opinião, é o melhor episódio dessa temporada. Então se você quiser saber sobre o que é esse episódio, o que a gente consegue aprender nesse episódio, continua comigo no vídeo. Bom, pessoal, o episódio 7 é uma sequência direta do episódio 6. E não é porque o 7 é na sequência do 6, não. É porque o episódio 6 finalizou ali com um gancho. No episódio 6, nós vimos ali algumas células um pouco estranhas. Eles desconfiaram que era uma espécie de infecção viral, até que em um determinado momento, uma célula nova que apareceu no episódio 6, a célula NK, a célula Natural Killer, ela fica sozinha lá com uma célula jovem, ainda não muito diferenciada. Ela fala, olha, o problema aqui é você, mostra a sua verdadeira cara. E essa célula mostra a sua verdadeira cara, uma cara meio disforme, uma cara bem estranha, isso porque ela se tratava de uma célula cancerígena. Bom, uma célula cancerígena, ela aparece quando ela sofre uma mutação. O DNA não funciona ali muito bem e começa a fazer replicações, cópias desordenadas. O anime tenta representar essa mutação mostrando uma célula estranha, uma célula esquisita. Vocês podem ver aqui, ela é toda branca, o olho é estranho, ela tem partes estranhas. É uma célula muito mais forte, muito mais agressiva. Então ele deixa bem claro que, ao sofrer mutação, essa célula fica deformada. E assim, é só em X-Men que a mutação faz bem. Aqui, no nosso corpo, numa situação real, mutação é câncer. E isso leva a problemas sérios. Câncer é uma das doenças mais tristes que nós conhecemos. Ela pode atacar, boa parte do corpo. Ela leva um sofrimento muito grande. E às vezes é uma morte lenta e dolorosa. Então, câncer não é legal. Então, esse episódio já tem essa carga pesada, por falar de um assunto tão pesado como esse. Então, essa célula é muito mais forte. Ela começa a atacar a célula NK. E eu achei bem interessante esse ataque, Ele utiliza esses alongamentos dos braços. Eu acho que isso passa uma ideia de que ela consegue gerar uma replicação maior de células. Enfim, deve ter bastante coisa aqui envolvida, mas eu achei isso aqui uma referência direta a esse cara aqui, o Tetsuo de Akira. Akira é um anime bem antigo, clássico, revolucionário. Você pode assistir Akira no Netflix, só que para quem é antigo como eu, talvez a primeira vez que assistiu Akira foi de madrugada, meia-noite e meia, na Band. Numa época sem internet, nós precisávamos passar por isso se quiséssemos continuar com o nosso fardo de otaku, de nerd. Bom, o Tetsuo, ele sofreu algumas deformações e provocava ataques estranhos como esses, para mim, igualzinho o ataque aqui da célula cancerígena, que também inspirou um outro personagem, só que agora dos videogames, o K9999, do King of Fighters. Não sei qual The King of Fighters ele aparece a primeira vez, até porque eu só joguei até o 99, eu gosto mesmo de jogar apenas o 97, mas claramente o K9999 é baseado no Tetsuo, e para mim essa célula cancerígena é baseada no Tetsuo. Então, enquanto nós temos ali um embate entre a célula cancerígena e a célula NK, as duas outras células, o neutrófilo e o linfócito T, começam a avaliar ali a região, aqueles prédios, que na verdade representam uma parte do corpo. E eles percebem que algumas células estão nessas cápsulas estranhas, estão vendo alterações de cromossomo. Inclusive essa cápsula lembra muito também aquelas cápsulas lá de Namekusei, que o Goku e o Vegeta utilizaram para se recuperar. Eles começam a olhar algumas coisas estranhas. Eles veem um gráfico, por exemplo, que mostra o crescimento desordenado de células. Eles percebem que algumas células quebraram as paredes e, portanto, estavam invadindo outras regiões. Eles tinham nutrientes estocados, até que eles concluem o seguinte, especialmente o neutrófilo. Ele fala até proliferação, invasão
e metástase. Isso daqui não é uma infecção viral. Essas células não estão esquisitas porque estão contaminadas por um vírus. Não, estamos falando de câncer. E aí uma coisa interessante, nessa etapa inicial, parece que o corpo ele pode confundir uma infecção viral com câncer. Em qual sentido? É uma infecção viral, antes do vírus destruir a célula, ele acaba tomando conta da célula e a célula age de uma maneira estranha. O câncer é uma célula que sofreu mutação, ou também uma célula que está agindo de uma maneira estranha. Só que tanto no caso do câncer quanto na infecção viral, no primeiro momento, na verdade são células, são matrizes do próprio corpo. Então por isso que eles fazem essa correlação, essa confusão. Mas aí, com todas essas novas evidências, eles concluem que de fato se tratava do câncer e são atacados por um exército de células, clones, provocadas pela multiplicação desordenada. Inclusive, essa cena aqui, onde mostra uma célula junto da outra, essa grande massa de células, me lembrou também uma outra referência, que é a do Envy, lá de Fullmetal Alchemist, né, em uma das suas formas. Bom, e aí começa o embate, né, as três células, a NK, o neutrófilo e o linfócito T começam a lutar contra esses clones, avançam bastante, mas não tem jeito. A célula cancerígena, ela toma conta daquela região, ela domina aquele lugar, dentre outras coisas, porque a célula cancerígena tem muita energia. E de onde que vem essa energia? Bom, elas acabam mudando um pouco ali a configuração do corpo e acabam fazendo com que uma quantidade muito grande de nutrientes venham até elas, consomem muita energia, até porque é uma replicação desordenada e para isso é necessário energia. Então a demanda de nutrientes de uma célula cancerígena é muito grande. Eles acabam provocando então a destruição daquele lugar. E nesse ponto o anime ele faz uma mudança de narrativa e é por isso que eu acho esse anime fantástico, esse episódio em especial. Porque até agora nós estamos olhando a célula cancerígena como vilã, é natural. Só que, de repente, eles começam a olhar sob o ponto de vista da célula cancerígena quando ainda era uma jovem célula. Tem ali um flashback dos linfócitos, parece ser os linfócitos, destruindo, ali matando algumas jovens células. E elas não entendem por quê. Inclusive, aqui nós temos dois amiguinhos, um deles acaba morrendo, esse daqui. E essa daqui é a célula vilã. Por que estão querendo matar a gente? Nós não fizemos nada de errado, nós só nascemos. E eles estão falando em um tal de replicação desordenada. O que é isso? Eu não tenho culpa disso, eu só nasci. Eu não tenho culpa de ter nascido assim. E aqui nós podemos destacar duas coisas. A primeira é o próprio mecanismo de defesa do corpo. Essa destruição programada de células nós chamamos de apoptose. Ele até diz que mesmo os seres saudáveis, pessoas saudáveis, são geradas uma quantidade enorme de células cancerígenas por dia. Só que o próprio corpo dá conta. O sistema imune acaba tomando conta. É o que está sendo representado nessa cena. Só que ao mesmo tempo eles estão fazendo uma crítica social. Estão olhando aqui essa célula cancerígena como sendo uma célula diferente e questionando por que muitas pessoas são atacadas apenas por serem diferentes. Por que algumas pessoas, por nascerem simplesmente fazendo parte de uma determinada etnia, ou de uma religião, ou de um determinado lugar, automaticamente são consideradas inimigas, sendo que elas nunca fizeram nada? Acho que é mais ou menos isso que eles estão questionando. Outra coisa que eles estão questionando, a célula cancerígena é muito violenta. E ela é violenta porque ela sofreu violência. Então, imagina aí uma situação em que filhos nascem em lares violentos. Eles olham, por exemplo, o pai espancando a mãe, e eles começam a achar que isso é normal, que isso é natural. Eles acabam se tornando pessoas violentas. Então, em hipótese nenhuma, o anime está defendendo o câncer aqui, mas ele está aproveitando isso para fazer uma crítica social. E como é um anime voltado para crianças, adolescentes, ali, pré-adolescentes, é bem interessante isso que eles estão fazendo. Não é a primeira vez que eles fazem esse tipo de crítica e também não será o último. Bom, chega um determinado ponto em que a célula cancerígena ela acaba evoluindo, ela cria asas. Isso representa o maior temor quando alguém tem câncer, que é a metástase. Essa célula destruiu aquela região do corpo, ela está criando asas para poder sair daquela região e ir para outra região e também destruir uma outra região. Ela é até questionada, se você fazer isso, esse mundo vai acabar, ou seja, a pessoa vai morrer. E você também vai morrer, você não vai ter onde viver. Não, dane-se. Desde quando eu nasci vocês não estão me perseguindo? Vocês não queriam que eu morresse? Então, está no lucro para mim, eu vou morrer de qualquer forma. De novo, uma outra crítica. Pessoas são violentas, elas
agem de maneira violenta sabendo que elas próprias poderão ser prejudicadas, mas elas consideram que ia acontecer isso mesmo, né? Você não queria me matar? Então, é legal, eu acho que essa parte é bacana. Bom, mas antes dessa célula acabar atacando outras regiões, aí o próprio corpo ele age em defesa e temos o momento Vingadores Unidos, né? Avengers Assemble. Todas as células de defesa que nós vimos até agora, o eosinófilo, as macrófagos TChan, uma quantidade grande de neutrófilos, linfócitos T auxiliares, até o linfócito B, né, que ele é o que gera, na verdade, as imunoglobulinas, os anticorpos. Diga-se de passagem, nós estamos precisando muito da atividade desse cara nos dias de hoje. Eles acabam se juntando e atacam a célula cancerígena. Dá trabalho, mas um ponto de virada muito interessante é quando o linfócito B acaba atacando sem querer o linfócito T e a célula NK começa a cair na gargalhada. E logo depois disso ela fica animada, ela fica revitalizada, ela torna-se muito mais forte. E nesse sentido aqui, ela diz, rir sem parar me deu energia. É uma referência a uma série de estudos que mostram que quando a pessoa está feliz, está animada, tem esperança, ela tem muito mais condições de vencer uma determinada doença do que quando, infelizmente, ela está triste, cabisbaixa, solitária, deprimida. Quando eu vi essa cena, eu me lembrei de um filme fantástico com o saudoso Robin Williams, que é o Patch Adams, onde ele representa esse médico, que existe de verdade, e que foi um dos pioneiros nesse tipo de terapia, né? E utilizar ali o riso, a felicidade, para tentar ajudar pessoas doentes. É um filme que vale muito a pena ser visto, inclusive para você mudar um pouco a sua forma de encarar o mundo. Né? Por mais dificuldade que você tenha, é bem melhor você tentar ser uma pessoa feliz, animada, do que uma pessoa triste. Né? Isso vai te ajudar. E o anime está representando isso com essa revitalização da célula NK. Bom, o próprio corpo consegue destruir a célula cancerígena, não sofre metástase, só que quem de fato acaba matando a célula é o neutrófilo, né, o coprotagonista desse anime. E, de novo, nós temos uma mudança de narrativa, uma narrativa sob o ponto de vista da célula, onde ela chora, falando que a única coisa que ela queria era ter amigos. Né? Ela vê as outras células se cumprimentando, se abraçando, são amigas, mas ela não pôde ter isso, simplesmente porque ela nasceu de uma maneira estranha, e ela não teve culpa sobre isso, né? Ela não teve domínio sobre isso. E ela acaba se questionando, por que eu nasci? Se eu nasci só para sofrer, né? Por que eu vim para o mundo? De novo, uma crítica em vários aspectos. Acaba que o neutrófilo fala, olha, eu sinto muito, eu entendo sua situação, mas é meu papel defender esse lugar. Ela acaba sendo morta. Só que antes dela morrer, ela fala até breve, até daqui a pouco, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o que ela acaba falando, e isso dá um certo medo, né? Causa um certo arrepio. Para uma pessoa que teve câncer e conseguiu vencer o câncer, ela sempre vai ter medo dele aparecer de novo. E é mais ou menos isso que ela tentou falar. Olha, você me venceu agora, mas pode ser que outras células sobrevivam à apoptose e acabem se tornando um câncer. Então tome cuidado, preste atenção no corpo, tente defender o corpo, porque um outro inimigo como eu, até mesmo mais perigoso, pode aparecer. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês nesse episódio, que para mim foi um episódio fantástico. Eu preciso muito agora que vocês deixem aqui seus comentários sobre o que acharam, se eu deixei passar alguma coisa, se acharam interessante um outro momento do episódio, deixe aqui nos comentários. É fundamental que vocês deem seu like, compartilhem e se inscrevam. O YouTube agora, quando o canal atingiu os 80 mil inscritos, começou a zoar um pouco com ele e não está distribuindo os vídeos. Então preciso do apoio de vocês. Para que eu continue com essa série, eu preciso que tenha um número de visualizações relevante, tá certo? Então olha só, amanhã, né, eu estou gravando esse vídeo no dia 15, amanhã no dia 16, eu já tenho o vídeo gravado, vou lançar um outro episódio, beleza? De Hataraku Saibou. E se vocês assistirem, compartilharem, mantiverem um nível adequado de visualização, a ideia é que semana que vem eu finalize essa primeira temporada e a gente possa aguardar então a segunda temporada. E Dr. Stone? Vou continuar com o Dr. Stone? Vou finalizar aqueles episódios que faltam? Então vai depender muito da quantidade de visualizações dessa série. Por isso que eu conto com o apoio de vocês. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado mesmo se ficaram até aqui. Não se esqueçam,
se inscrevam, deem o seu like e compartilhem. Valeu e até o próximo episódio.